Então, eu indago a vocês o que vocês desejam. Nenhum. Letícia, o que você gostaria de dizer? Letícia? Desculpa, presidente, eu não consegui colocar a minha imagem aqui, tá com problema. Bom, mas o que eu posso dizer é que os últimos documentos que você enviou, eu não consegui fazer. Só um pouquinho, Carlos, acho que é bom você desligar o seu som, porque está dando interferência aqui. Melhorou? Ok. Os últimos documentos que foram citados no plenário, né, na última nossa reunião, eu não consegui fazer a leitura, então eu estou com o conteúdo da última reunião ainda. Então, se alguém tiver feito a leitura dos documentos que foram apresentados posteriormente, que é o que mudaria alguma coisa e puder colocar. Carlos, você conseguiu acrescentar aquelas informações que eu pedi? Secretário? Oi, presidente. Até tentei, mas o tempo foi muito escasso, não deu para eu completar tudo de novo. Eu vou perguntar uma coisa, é que eu não gosto, como é reunião de comissão, geralmente eu deixaria para os participantes, né? Os coordenadores respectivos, mas eu vou indagar se eu posso fazer a leitura do que eu tenho. E aí eu peço ao Carlos, ok, Glauco? Peço ao Carlos que consiga, por favor, projetar aqui. Olha só, projetar é quem usava projetor, hein? Esse último quadro que eu mandei agora há pouquinho para vocês. Eu fiz uns outros ajustes de cor, assim, para dar para a gente entender tudo nele. Você consegue achar, Carlos? Presidente, esse e-mail que você citou no WhatsApp que mandou há 2 minutos, eu não recebi. Eu mandei, mas tudo bem. De qualquer modo, você vai ver aqui, eu vou mandando ao mesmo tempo. Espera aí, tá? Ok. Isso. Você pode aumentar, por favor? Isso. Bom, todos estão vendo? Sim. Bom, ninguém reclamou, vamos lá. O que eu tentei fazer aqui, não é? Eu tentei deixar o mais claro possível quais são as questões que nos embaçam, né? Quais são as questões que estão atrapalhando essa organização toda e alguma ideia do que a gente pode fazer. Então, primeiro, se o Carlos passar rapidamente até o final, só um instante, por favor. Não, só um instante. Na coluna A, eu coloquei numericamente todos os conselheiros indicados de acordo com a coluna B. Vejam, inciso 1º, inciso 2º, inciso 12, 13, até o 20 não sei o quê, tá? Qual é o tipo de representação? Na terceira coluna. Nessa terceira coluna, eu já indiquei alguma coisa que a gente precisa fazer. Aí, considerando aquele raciocínio, que é o mínimo possível de lógica que eu encontrei, espero que vocês me contestem. Tudo que aparecer de observação, de crítica, de dúvida, é bem-vindo, porque a gente precisa avançar, né? Então, sobe um pouquinho, por favor. Sobe de novo, por favor, Carlos. Na coluna que eu chamei de letra B, são as informações de leis, as situações anteriores vigentes, tá? E na letra C, é a proposta atual.
Rodrigo Santiago pediu para falar, por favor. Gente, eu não estou conseguindo ver a apresentação, eu estou pelo celular. Eu queria perguntar ao Carlos se ele está na sede da prefeitura e se eu posso acompanhar na sala onde ele está. Pode sim, na prefeitura, desculpa, no 16º andar, sala de reunião, sai cerrado. Tá, Joia, obrigado. Desculpa interromper. Rodrigo, de qualquer modo, se você quiser, a gente manda para você esse documento pelo celular mesmo, ou o Carlos manda e você pode acessar enquanto a gente fala. Pode ser também. Carlos, você consegue mandar para ele, por favor? Bom, eu acho que o Rodrigo não estava na última lista que eu mandei. Tá, eu estou subindo em casa, só para não atrapalhar mais a reunião. Só um minuto. Bom. Mas pode continuar. Posso continuar? Ok, então vamos lá. No número 1, nós temos, permanece 1, né? É o representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. Isso é o que está na lei original de 2001. O regimento já alterou para... a reunião do Condema lá do 16º andar. Tá. Rodrigo, você pode desligar o seu som, por favor? Carlos, fecha o som dele, por favor. Eu estou apresentando aqui, gente. Tem muita coisa para fazer lá embaixo? Rodrigo. Carlos, fecha o microfone dele. Ou Letícia. Isso. Bom, então, no número 1, é o representante da Secretaria Municipal de Planejamento, Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente. E, atualmente, no regimento, está escrito que é a Secretaria do Verde. E aí, a Secretaria de Planejamento não está contemplada. O Yuri vem agora como suplente. Então, é algo que a gente tem que formalizar em algum momento, se não agora, mais para frente. Tá? 2, representante da Secretaria da Saúde. Vamos em frente até o número 9. No número 9, corresponde ao inciso 9º da lei. No inciso 9º, está prevista a vaga da bacia do PCJ. Essa vaga já foi excluída pelo ato número 2 de 1º de agosto de 2016, do presidente de então. Eu indaguei para um ato que ele faz, ad referendum, e eu indaguei ao Carlos, é uma das perguntas que eu fiz, sobre qual é a ata em que o ad referendum foi referendado, né? Ok. Se vocês tiverem perguntas, vocês podem ou anotar para fazer depois ou fazer já. Número 10, número 11, continua igual. Número 12, um representante da Companhia Tecnológica de Saneamento Ambiental, a CETESB. A ausência de formalização sobre essa ausência. E eles nunca participam. Não vou entrar em detalhes agora. Número 13. Se alguém quiser entrar, aí vocês falam. Número 13. Um representante do Departamento Estadual de Proteção de Recursos Naturais, DPRN. Também a mesma coisa, ausência de formalização. Então, vejam, é o número 13 da lista relacionada à lei original. E é 0 que está funcionando agora. Emília, por favor. O DPRN já não existe mais há quase uma década. Ótimo, então melhor ainda, fica mais fácil a gente... Na realidade, ele estava aqui como representante do que era a secretaria, os dois órgãos, o CETESB e o DPRN, estavam no Condema para representar os dois órgãos com os quais a prefeitura trabalhava direto da Secretaria de Estado. Certo. Então, tem que repensar isso, porque se continua sendo possível ter representante do Estado, da Secretaria direta
executiva, né, da Secretaria Executiva de Meio Ambiente do Estado, no Conselho Municipal. Isso. Então, Emília, eu acho que nos considerandos onde a gente, na resolução, fizer a exclusão do DPRM, eu peço a você que faça essa referência para daí a gente incorporar e a gente ponha também para decisão sobre a CETESB, se a gente já exclui com esse argumento e tal. Bom, passando ainda em frente. Obrigada. Inciso 14, Embrapa continua conosco. Inciso 15, Zé Pedro de Oliveira, a Mata Santa Genebra continua conosco. Inciso 16, Câmara Municipal, aí já existe formalizada a exclusão da Câmara Municipal do rol das vagas. Bom, vocês vão ver que eu fiz alguns blocos, né? Esses blocos têm a ver com a divisão possível que eu entendi que foi posta nessas passagens todas de etapa que não foram formalizadas. Então, a gente teria nesse bloco primeiro, que a gente terminou agora, é o bloco das vagas permanentes de responsabilidade dos órgãos públicos com sede em Campinas, né? Por exemplo, Embrapa, Fundação José Pedro de Oliveira, Sanasa, CETESB e as secretarias, etc. Bom, aí nós passamos para um segundo bloco, que, pelo meu raciocínio, certo? Foi a única forma que eu encontrei para ver lógica no fato de a gente estar com esse colegiado que está em vigência agora, porque ele está em vigência fora da lei original, e isso desde 2018 ou mais. Então, aqui agora, nós temos, no segundo bloco, as vagas vão aparecer com esse vermelhinho ao lado, são as vagas que correspondem a órgãos e entidades do segmento técnico, profissional, empresarial e universitários. Esses termos não saíram da minha cabeça, eu busquei lá nas outras informações do regimento e da lei, tá? Então, órgãos e entidades do segmento técnico, profissional, empresarial e universidades, tá? Nesse grupo, então, a gente tem, de início, essas 4 representações. 2 vagas para a Unicamp e 2 vagas para a PUC. Ok? Agora, nós vamos ter que passar, somente para seguir na sequência da própria lei, vamos passar para o inciso 19. E no inciso 19 começa a representação da sociedade civil com os representantes das organizações não governamentais na defesa do meio ambiente e as representações das associações de moradores de bairros. Então, vamos lá. Quanto às não governamentais do inciso 19, ok, são 4 lá, são 4 agora, sem alterações. Agora, o inciso 20 é o inciso que nos traz mais problemas. Ele tem originalmente 7 vagas, foram transformadas em 9 vagas. Para essa transformação em 9 vagas, durante a presidência da Mayla Porto, ela fez um documento fazendo essa transformação, de 7 para 9, tá? Mas não há consolidação na lei aí, como está, por exemplo, a consolidação daquele ato número 2 e outras coisas. Essa consolidação para 9 está lá. Bom, vejam que daí, nessa sequência, do lado esquerdo, na primeira coluna, a gente já tem 31 vagas. Do lado direito, a gente está com 27 e aqui nós teríamos, nesse quadro que está em verde, 11 vagas para a sociedade civil neste segmento. Passando para frente, por favor. Quando eu coloquei essa linha aí, a acrescentar, é porque o raciocínio que eu consegui fazer, e eu espero que vocês tragam todas as informações para a gente aperfeiçoar isso aqui.
no raciocínio, para compatibilizar o que está funcionando, mesmo sem estar na lei, há 3 anos ou 4, né? E aquilo que a gente precisa fazer, então, eu estou sugerindo, afinal, não já, mas afinal, que a gente tenha que acrescentar uma vaga a essas 7. Ou seja, das 7 vagas originais, passamos para 9 vagas correspondentes às macrozonas, e agora teríamos que reduzir para o conceito de macrozonas com 4 vagas, sendo que precisamos de 8 representantes para compor o restante do equilíbrio deste conselho, certo? Mas isso a gente vai conversar depois, que eu vou mostrar o raciocínio lá na resolução que eu minutei também, tá bom? Passando para frente, então, vamos voltar àquele grupo que é dos órgãos e entidades do segmento técnico profissional, empresarial e universidades. Nesse grupo, que é o vermelho, que está lá embaixo, começamos lá em cima, assim, com as universidades, e agora segue normal o 21, o inciso 21, os representantes dos sindicatos dos trabalhadores, o 22, representantes das entidades do segmento técnico-profissional com sede em Campinas, 23, 2 representantes do segmento empresarial. E aí, nós temos o 38, que é o representante não formalizado, aliás, o representante sindical dos trabalhadores rurais de Campinas, sendo que não há sede em Campinas para sindicato de representação de trabalhadores. O patronal existe, mas o do trabalhador não existe. Então, precisamos formalizar isso, ou seja, é vaga zero. E ainda nesse segundo grupo, a gente tem os representantes do Sindicato Rural de Campinas, ou representante do Sindicato Rural de Campinas e da OAB, também com vagas permanentes. Bom, aí, somente, voltando lá em cima, por favor, Carlos. Vejam que eu tentei, no primeiro bloco que eu coloquei em azul marinho, as 12 vagas dos órgãos públicos, tá? Com vagas permanentes, certo? São aqui, está marcadinho em azul marinho. Faltando só a gente formalizar em algum documento, pode ser essa resolução mesmo, a ausência de CETESB e DPRM. Depois, na parte que está em vermelho, as 12 vagas, nós teríamos que fazer a exclusão, lá embaixo, por favor, a exclusão do Sindicato dos Trabalhadores de Campinas. E, para fazer o equilíbrio de 12, 12, 12, nós teríamos que acrescentar, conforme a lei original, a vaga 12ª para associações de moradores. Emília, por favor. Presidente, tem algumas coisas estranhas. Primeiro, colocar a universidade junto com o segmento empresarial. Na realidade, quando foi pensada a lei, existia um grupo que era um grupo técnico-científico, onde estava a CAT, o IAC e a PUC e a Unicamp. Isso era um grupo. Faz muito sentido a Unicamp junto com a Bicamp, ou a PUC, porque não são da mesma categoria. Esse ajuntamento não faz muito sentido. Segundo, apesar do Sindicato dos Trabalhadores Rurais não ter sede em Campinas, os trabalhadores rurais de Campinas são sindicalizados. Então, o que estava se discutindo na época com a eterna presidente desse sindicato com sede em Cosmópolis, é que seria importante que eles nomeassem um dos sindicalizados aqui de Campinas para fazer parte, porque essas pessoas precisam reconhecer, porque o trabalho delas é importante, que elas trabalhem de acordo e entendam da legislação ambiental, é tão importante quanto o dono da fazenda, entender disso, né? E alguns dos pequenos produtores, eles não estão sindicalizados no sindicato rural,
mas os pequenos produtores estão sindicalizados no Sindicato de Trabalhadores Rurais. Por isso foi pensado desta forma. Acho que com a mudança da prefeitura, a prefeitura parou de fazer gestão em relação nessa lógica de gestão em relação aos sindicatos dos trabalhadores rurais. Então, acho que é importante a gente levar isso em consideração. Segundo, a outra questão que a gente tem que pensar é que se a cidade foi dividida em 4 macrozonas, se 4 pessoas são suficientes para representar a dinâmica territorial do município de Campinas. Porque você vai ter 4 representantes de entidade ambientalista e 4 representantes do território só. Então, isso também é uma coisa que é importante ser pensada, né? Na época, teve uma grande discussão dentro do CONDEMA se teria um representante de ocupações e favelas ou se só as áreas formalizadas pelas macrozonas. Então, essa é uma discussão que eu acho que ainda não está totalmente fechada, né? Tem que ser pensada disso. E principalmente porque segmento empresarial é uma coisa, segmento de trabalhadores é outra, eles não podem estar no mesmo pacote, né? Na realidade, se tem o empresário, tem que ter o trabalhador. A ideia era que se fizesse esse contraponto sempre, né? Porque são perspectivas diferenciadas para se pensar a questão. Muito bem. Como estão sendo gravadas todas as nossas falas, eu depois vou retomar as falas da Emília, com muito cuidado, para eu poder pensar mais. Aliás, eu peço, Letícia, você está conseguindo acompanhar bem? Porque nós vamos ter que incorporar as reflexões na lei de na proposta, na minuta de alteração da lei do CONDEMA, né? Sim, estou anotando tudo aqui também. E depois a gente escuta quanto for necessário a gravação, né? Sim. E também o Carlos, que tem que coordenar regimentalmente a comissão eleitoral, também a gente precisa que fiquem atentos. Agora, vamos lá, conversando com a Emília, eu vou pedir à Érica. A Érica fez um comentário muito interessante, ela escreveu. Quer falar, Érica? Olha, eu vou ler o que ela escreveu. O conceito de macrozona mudou, são as áreas de planejamento e gestão, APGs, que são as divisas que antes correspondiam às macrozonas. São 17 APGs. Ainda a Érica continua. De acordo com o plano diretor, artigo 15, as APGs têm como objetivo principal a gestão do território de forma integrada, possibilitando o acompanhamento, monitoramento e avaliação das normatizações e ações do poder público e das alterações das dinâmicas socioeconômicas ao longo do tempo, tanto pelo poder público como pela sociedade. Parágrafo 1º, os órgãos setoriais e operacionais da administração municipal deverão considerar esses limites para o planejamento e gestão e apresentar indicadores compatibilizar, deve haver uma palavra faltando, mas não tem importância, os indicadores que compatibilizem tudo. Parágrafo 1º, acho que é 2º, indicadores compatibilizados a esse recorte. Ok. Emília, novamente. Emília. Nessa perspectiva, Érica, eu queria fazer uma pergunta para ela. Isso implica que as regionais e as subprefeituras deveriam seguir esse mesmo recorte? Érica, por favor. Ela pediu 1 minuto. Vocês me ouvem? Sim, obrigada. Pode falar, por favor. Do meu computador o áudio não estava funcionando, por isso eu estava escrevendo. Emília, pode por gentileza repetir a pergunta?
Isso quer dizer que a Prefeitura entende, ou pelo menos a Secretaria de Planejamento, que as regionais e as subprefeituras têm que assumir esse mesmo recorte como de unidades de planejamento? Sim, essa dividida em 3, 4 novas regiões. A intenção do plano diretor, quando discutido esse assunto na época, né, em 2016 até 2018, quando o plano diretor foi aprovado, era a gente ter, num primeiro momento, um recorte de dados e comunicação com a sociedade. E num segundo momento, as secretarias terão sim que se adequar a esse recorte, incluindo as administrações regionais. Não é de uma hora para outra, isso também se aplica à saúde, à educação. Então, nós não vamos conseguir nunca ter uma única divisa para tudo, porque a educação, por exemplo, segue alguns critérios de divisa relacionados às divisões que o governo federal exige, e a Secretaria de Educação, a mesma coisa para o governo estadual. Quer dizer, nós temos uma série de limitações para uma divisa única para tudo, para a parte operacional e de planejamento. Mas esse artigo foi criado aí para exigir que as secretarias, todas as autarquias, nos tragam dados dentro dessa divisa, dentro desse recorte. E que esse recorte seja um recorte reconhecido pela população, para os debates com a população de uma maneira geral. Então, quando a gente estava fazendo as discussões com a população para esse plano diretor, a gente utilizou as regionais e não as macrozonas, porque a população se identificava mais com as regionais e não com as macrozonas. Ao mesmo tempo, quando a gente discutiu com a INDEC, por exemplo, a questão de trânsito e transporte, eles tinham outro recorte, que são as pesquisas origem e destino. Então, aí, e o censo, que tinha outro recorte. Então, o que a gente buscou nessas APG foi essa uniformização ao máximo possível. O censo, os setores censitários, a gente está compatibilizado com o setor censitário, em alguns pontos, será compatibilizado com a gente, dentro de uma discussão com o IBGE. Os setores origem e destino já estão totalmente, as APGs são totalmente compatíveis com esse recorte, e as APGs buscaram ter limites físicos que as pessoas entendem como limite de suas regiões. Então, uma rodovia, por exemplo, uma APG não passa de um lado para o outro da rodovia, coisa que as administrações regionais hoje, isso acontece. Então, eu quis só trazer essa questão do plano diretor, porque antes as macrozonas tinham esse papel, inclusive de representação da população. Mas hoje as macrozonas do plano de 2018 não têm mais esse papel. Ele é como se fosse um voo de pássaro, de longe, identificando as principais vocações da cidade. Então, ao longo das rodovias e dos principais equipamentos públicos da cidade, que é a Unicamp e o aeroporto, os maiores, né? A gente tem a macrozona macrometropolitana, porque ela tem uma abordagem e um impacto macrometropolitano. No restante das áreas urbanas, a gente tem a macrozona de estruturação urbana, que são as áreas que já são urbanas e precisam de uma certa, em maior ou menor grau, de uma reestruturação ou de um aprimoramento urbano. Depois a gente tem a macrozona de relevância ambiental, que são as áreas rurais, ou as áreas que eram rurais e que posteriormente parte delas se transformaram em zona de expansão urbana, e assim por diante. Mas não é um recorte que serve para a representação da população. A macrozona macrometropolitana, por exemplo, ela vai de norte a sul, ela começa lá no aeroporto, ela perpassa um buffer ao longo das rodovias e chega na Unicamp. Então, quando essa lei do Condema foi feita, a macrozona tinha um papel que hoje são as APGs que desenvolvem, que respondem. Érica, o que você fala para nós é especialmente importante, porque um dos impasses que foram trazidos para nós é que nós deveríamos, nesta eleição, apenas oferecer 4 vagas para cada uma representando uma macrozona. E
pelos estudos que a gente fez, pelas consultas que a gente fez, a tal da chamada revogação tácita, né, da lei original, porque passou de 7 para 4, e a gente teria que transformar 4 de qualquer modo, é uma visão de 2 conselheiros. Então, a sua fala dá para nós a dimensão plena de que nós temos que construir representação popular, não é? Então, eu vejo que nós temos muito para trabalhar ainda. E eu já agradeço a você por ter vindo hoje, por tudo que a gente vai pedir a você que faça, tá bom? Eu estou aqui à disposição, e se quiserem, nós temos uma apresentação. Fala mais alto, por favor. Desculpa, tem que pôr aqui. Tá melhor? Ótimo. Nós temos, inclusive, uma apresentação que eu fico à disposição para trazer para vocês sobre as APGs. A gente tem levado para secretarias, a gente tem levado para alguns grupos de trabalho a importância dessas APGs e de um trabalho posterior às APGs que a gente precisa iniciar. A gente até iniciou aqui, mas não temos perna para tocar tudo, que são os abairramentos, né? Porque Campinas não tem a figura de bairro, e o bairro é uma coisa, é uma divisa importante de um recorte um pouco menor que as APGs ainda, né? Mas o que eu imagino, uma cidade da dimensão de Campinas, 17 representantes da sociedade, me parece algo bem mais razoável do que 4, né? Entendo eu aqui que existe a necessidade de ter um equilíbrio, inclusive, né? Pelo menos no CONGEAPA, que eu sou membro, existe um equilíbrio entre quantidade de representantes da sociedade civil e quantidade de representantes do poder público. Eu acho que essa proporção para garantir paridade em momentos de votação, etc., é muito importante. E eu entendo e batalhamos muito por isso aqui dentro do plano diretor, que as APGs sejam consideradas como uma possibilidade. Então, se quiserem, qualquer dia posso trazer a apresentação para vocês. Muito obrigada. Já está aceito, só falta a gente agendar quando propício. Eu já vou passar a palavra para a Emília, somente quero que vocês comecem a refletir sobre 2 fatos, né? Nós temos que fazer a alteração de lei e nós temos um grande estudo à frente, com a Érica nos trazendo mais elementos. Eu consegui, felizmente, ler essas páginas do Diário Oficial, onde está descrito com atenção a questão assim, das estratégias, das macrozonas, das diretrizes, das APGs. Eu fiz essa leitura e eu, de fato, fiquei muito bem impressionada com o cuidado que está, pelo menos, registrado no papel, né? Ou onde seja. E só que nós temos uma situação de emergência que eu quero que todo mundo comece a pensar para a gente tentar encaminhar se a gente faz uma adequação provisória para conseguirmos fazer a eleição, ou se nós pensamos outro tipo de dinâmica possível que seja legal